relacionamento costuma devastar a gente. No início, pode até parecer que você nunca mais vai se relacionar com ninguém. Mas pode acreditar, você vai. E para te ajudar a sacudir a poeira e dar a volta por cima, a doutora Sueli trouxe ótimas dicas. Confere aí. Qual é o problema de superar? O verbo superar implica num domínio do ego, da personalidade sobre o conteúdo emocional. E isso vai ficar guardado, isso não vai fazer bem para a pessoa. O que ela precisa? Um relacionamento acabou, um relacionamento morreu, tem um luto a ser vivido. Esse luto precisa ser elaborado. Se possível, o ideal seria que ao terminar um relacionamento as pessoas conversassem sobre isso, os motivos que levam a terminar, logicamente dentro de um contexto de respeito ao sentimento do outro. Ninguém vai dizer eu estou terminando um relacionamento porque você é horrível, não seria por aí, mas seria um respeito, até pegando aquilo que é clássico dentro da literatura, o livro do Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, és responsável pelo que cativas. Se alguém gostou de mim, essa pessoa merece respeito. E eu vou dizer assim, olha, agradeço pelo seu sentimento, embora eu não queira mais, isso eu tenho direito de falar. Mas é preciso que haja respeito pelo ser humano. Eu percebo hoje em dia as pessoas se usando. E as pessoas não estão se amando, porque amar é desejar o bem do outro. Quando um relacionamento acaba, o respeito pelo ser humano ainda precisa existir. As pessoas não podem ser simplesmente descartadas. Mas se uma pessoa é descartada, o ideal é que ela pare para perceber o reflexo disso dentro dela. Há aí um sentimento de rejeição, como é o fato de que o outro não goste mais de mim. Eu tenho que elaborar isso. Daí a importância, inclusive, de ter um apoio terapêutico para a finalização dos relacionamentos. Isso é necessário. Quando acontece um término, é muito comum você ouvir: menina, você precisa sair, não pode ficar em casa remoendo. Vai se divertir, arruma um peguete para se distrair e por aí vai. Mas apesar das boas intenções, isso pode atrapalhar o seu processo de recuperação. Isso atrapalha porque o tem que traduz obrigatoriedade. É como se a pessoa fosse obrigada a agir daquele modo. E ela está magoada, está ressentida, está fragilizada. Esse é o momento da pessoa se recolher. É preciso se recolher nesse momento, entender o que terminou, por que terminou, fazer um fechamento da relação, se possível se despedir, para depois então começar um novo relacionamento sem que esteja sequelada. Nós chamamos de sequelada a pessoa que faz justamente isso, ela não terminou um relacionamento e ela inicia um outro, levando toda uma carga emocional não resolvida para uma nova relação. Com o fim de um relacionamento, é comum que a autoestima feminina despenque. Não deixe que isso aconteça com você. Em primeiro lugar, parando para pensar que mulher não precisa estar na posição de objeto sexual. Mulher é ser humano, mulher tem qualidades próprias. A outra questão é que quando alguém termina, às vezes termina por falta de afinidade. Ninguém é o par perfeito para o outro. Assim como a mulher tem direito de terminar, o homem também tem. A questão é que, de um modo geral, a mulher tem uma expectativa de relação estável. A mulher une mais sexo e afeto, o homem separa. Daí o best-seller, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, porque duas pessoas criadas de modo tão diferente, nós percebemos que na nossa cultura, que sai nesse momento do patriarcal, que ainda é uma cultura muito machista, o homem não é preparado, ele não é educado para o relacionamento afetivo, ele é educado para sexo e trabalho, e a mulher é educada para afeto e família. Isso faz uma diferença muito grande quando os dois se encontram na adolescência e na vida adulta. Nós temos que repensar modelos sociais para que possa haver uma contribuição para a melhoria do relacionamento afetivo das pessoas de um modo geral. Se ame mais, cuide de você. Se estiver difícil, que tal dar uma mudada no visual? Isso pode ajudar. Mude a rotina, procure algum hobby, comece um novo curso, faça uma pós, invista em você e procure seu ponto de equilíbrio. Solitário é quem se isola e, ao mesmo tempo, que a pessoa não tem que superar e reprimir
e precisa elaborar esses sentimentos. Então seria a busca desse ponto de equilíbrio entre os dois extremos. A pessoa em dados momentos vai se lembrar, vai se emocionar, vai chorar, vai viver o luto, vai viver a perda e vai retomar as amizades e gradativamente vai voltar a ter uma vida social, porque a vida social da mulher ou do homem não se restringe ao relacionamento afetivo. Tem os familiares, tem as amizades, a vida continua, para todos a vida continua. Qualquer que seja o motivo do fim de um relacionamento, a vida é uma atividade pessoal e intransferível. Cada pessoa tem seu espaço na sociedade, na comunidade, e isso também precisa ser vivenciado. A ideia é que não se negue o sentimento de perda. Houve uma perda, mas não é para ficar só vivenciando a perda. Também não é para partir só para a retomada das atividades pessoais e esquecer que alguma coisa não deu certo. Há uma aprendizagem contida nessa experiência. Então a pergunta seria essa: o que eu aprendi? Quais são os critérios que eu utilizei? Eu escolhi bem esse companheiro? O que eu posso melhorar nesse critério da próxima vez quando eu buscar uma outra pessoa? Essa retirada de aprendizagem positiva, inclusive, vai ajudar a elaborar a situação, porque se num dado momento eu não usei critérios adequados para a seleção de um companheiro, eu posso fazer isso da próxima vez. Apesar do que muita gente pensa, o término é doloroso para as duas partes. Quem resolveu pôr um fim na relação também sofre. Parte a parte há uma frustração, porque quando as pessoas começam um relacionamento, de um modo geral elas idealizam uma expectativa, que com o tempo o outro pode não atender, não porque seja uma má pessoa, mas por falta de afinidade. E isso vai levar com que o relacionamento entre numa rotina, se desgaste, deixe de ter química, deixe de atender às expectativas, que o casal não encontre mais afinidades em termos de lazer, de atividades. Tudo isso vai interferir e é natural que termine. Os homens têm dificuldade de lidar com o choro das mulheres. Isso faz com que eles se sintam culpados. Então eles vão prolongando, vão aproximando o momento de dar a notícia do término do relacionamento. Também não é fácil para eles. Algumas pessoas relatam que o sofrimento chega a doer, e dói mesmo. A dor emocional é sentida quando nós não entendemos o porquê do acontecimento. Daí a importância de que no término de um relacionamento isso seja conversado, explicado, que haja um fechamento, porque situações em aberto ficam sendo revividas e elas precisam de um fechamento emocional. Se isso não acontecer, resulta em dor física, resulta em depressão, resulta em insônia e todos os sintomas que podem acompanhar esse sentimento de perda que caracteriza o fim de uma relação. Dor se esvazia dizendo ai, e às vezes é preciso de ai como doeu. Eu gostaria de dizer a vocês que estão me assistindo que estabeleçam um bom critério de seleção de parceiros afetivos, porque se nós criamos um critério de pensar assim, qual é a pessoa ideal que eu busco, isso ajuda a encontrar, a fazer uma sintonia que conecte com aquela pessoa ideal, que efetivamente, dentro do princípio da lei da atração, que se torne atrativa para esse relacionamento. Então, ter bem definido para si mesma quem é o companheiro ideal para mim. Quem é a pessoa que eu busco, que eu possa ter afinidades e que possamos compartilhar juntos bons momentos, momentos satisfatórios e também momentos de apoio mútuo. Esse critério é importante. E uma coisa muito importante, casal que não se ama, transa, mas nem sempre se beija. O beijo significa a expressão do afeto. A sexualidade é necessidade fisiológica. Um indício de que o relacionamento vai mal é porque o beijo diminui. Uma pesquisa norte-americana revelou que, em média, uma pessoa leva 3 meses para conseguir superar uma relação. E você? O que acha? Esse tempo é suficiente ou tem que ser muito além disso? Deixa a sua opinião. A gente se vê na semana que vem. Até lá!